te ajuda dentro de uma cadeia. É você e Deus e você. Cadeia não é fácil. Eu percebo que o cárcere ele massacra um pouco a autoestima. Mas lá é um ambiente frio, né? São mulheres que são abandonadas pelas famílias, é um lugar triste. Eu cheguei muito humilde, porque eu valia aqui fora, lá dentro eu já não valia nada. Tudo começou quando eu comecei a ter o vício do crack na minha vida. Eu era funcionária pública, cheguei a prestar 2 concursos, nesses 2 concursos eu fui efetivada. No primeiro concurso que eu prestei, eu estava engatada na Merla, minha família me mandou para uma casa de recuperação. Tinha só 6 meses que eu trabalhava pela prefeitura. Eu não passei pela junta médica para pedir uma licença, porque eu tinha um direito, que no caso isso era saúde, né? Não tive a oportunidade de passar pela junta médica, porque minha família não fez esse processo todo para poder me ajudar lá dentro. Preferiu que eu ficasse numa casa de recuperação para poder me cuidar. E foi quando eu retornei e deu abandono, eu perdi o emprego. 4 anos depois, prestei outro concurso para a Secretaria de Educação, passei. No dia de tomar posse, eu estava numa boca de fumo, que eu era viciada no crack, e não fui, aí eu perdi. A minha vida na cadeia começou assim. Eu já tinha abandonado a minha família, tinha abandonado meus filhos para viver na rua, para viver no mundo do crack. Eu não pensava em nada, achava que o mundo girava só em torno de mim, né? E me dediquei esse tempo todo no crack. Em vez de eu usar o crack, ele que já estava me usando. Aí para mim já não estava bastando, resolvi assaltar. Esse primeiro assalto meu, eu peguei 4 anos e 2 meses de cadeia. Fiquei 2 meses na CPP, como eu era réu primária, tinha endereço fixo, a juíza me concedeu o aberto. Peguei o aberto e não fui cumprir, a juíza mandou expedir um mandato de prisão para mim poder dar uma justificativa. Nessa justificativa minha, ela me deu uma regressão para o regime semiaberto. Do semiaberto também eu foragi. Foi quando eu comecei aí continuei na rua, não procurei saber meus direitos, esse tipo de coisa, fui para a rua, fiquei na rua. Nesse tempo eu comecei a fazer sequestro relâmpago. Todo dia eu fazia 1 a 2 sequestros relâmpago por dia. Só que dessa mão agora que eu caí na cadeia, eu quebrei a cara, porque eu sequestrei uma médica. Ela era médica e professora universitária, né, da Unip, e o carro dela tinha dispositor de alarme, né, ele era rastreado, e eu não sabia, e o carro dela foi rastreado. Quando eu ia saindo de dentro do banco com a vítima, as polícias chegou e fez apreensão em flagrante. Peguei 10 anos e 6 meses de cadeia, como eu já tinha um mandato de prisão de 157, que eu era foragida, unificaram minha cadeia, eu peguei 3 anos e meio, eu fiquei fechada. Quando eu cheguei na cadeia em 2010, era tráfico de droga, né? Eu vendia para manter meu vício, que eu era usuária de droga nessa época. E eu fui para a CPP, fiquei lá 5 meses. Nesses 5 meses, meu pai que me manteve lá dentro, meu vício. Um dia ele falou para mim que ia vender a casa, porque ele não dava conta mais de manter eu lá dentro, né? E eu fui onde eu coloquei na minha cabeça que eu ia parar de usar droga. Fiquei lá 5 meses, saí, já não usei mais. Fiquei liberta das drogas, né? Em 2015 saiu um mandato de prisão, desse mesmo
desse mesmo fato meu. Aí eu já tinha mudado de cidade, não morava em Goiânia mais, já estava sossegada, estava trabalhando, estava casada, e eles me pegaram e levaram eu de novo para a cadeia. Eu me envolvi com drogas e por causa disso eu comecei a cometer alguns crimes. E o meu primeiro delito que eu fui presa, foi o artigo 180, receptação. Eu comprei alguns celulares roubados, fui presa e foi a primeira vez que eu fui para uma delegacia, que eu assinei um artigo. Mas eu fui presa por homicídio, receptação, o artigo 180, né, homicídio 121, tráfico de drogas, na época era artigo 12, e eu também tive vários lesões corporais e BOs mesmo, assim, delegacias mesmo, mas cheguei a cumprir esses. Comecei a roubar para não me prostituir devido ao uso de droga. Bom, no dia a dia no trabalho, no presídio, a gente percebe que as mulheres em situação de cárcere, seja ela qual for o tipo de penalidade, ele é capaz de fazer com que as mulheres elas percam um pouco da sua autoestima. Eu percebo no acompanhamento delas diariamente que nós chegamos lá e é como se elas tivessem perdido um pouco o brilho, né? O brilho delas de viver. Eu tenho uma sensação, às vezes, que quando eu adentro algumas celas ou algumas alas, que elas estão da mesma cor que aquele ambiente está. Então, eu percebo que o cárcere ele massacra um pouco a autoestima e elas vão, aos poucos, deixando os cuidados pessoais. É uma espécie de um desalento, como se fosse assim, com a autoestima delas, com a forma como que elas pensam, com que elas imaginam. Sobrevivi na cadeia ralando, trabalhando. No começo foi difícil porque, assim, quando você não tem um corre dentro da cadeia de fazer um cabelo, vender uma droga, alguma coisa desse tipo, você tem que você é sujeito a lavar a roupa das presas para você sobreviver, né? Mas não que você seja obrigada, elas pagam para você cuidar das coisas delas. No caso, na cadeia a gente chama de curica. Aí comecei a lavar a roupa, a correr atrás de um dinheiro para me poder sobreviver. Só que no CEPAIGO, lá dentro tem a indústria. Você tem a oportunidade de descer para a indústria para trabalhar. Lá tem vários tipos de serviço. Até quando eu estava lá, porque agora a gente está sabendo que não está tendo tanto serviço assim para as mulheres lá dentro, né? Eu trabalhei de costureira, hoje eu sou costureira. Trabalhei na tecelagem. Então, assim, eles pagavam um salário para a gente e foi nisso que eu fui me sobrevivendo e me mantendo. Nós presenciamos 3 partos de criança ali naquele corpo da guarda. Tudo por falta de negligência médica e dos agentes também, da direção também. Às vezes, se você precisa fazer um exame, isso aí demora de 1 ano a 2 anos enquanto você está ali, porque eles não te levam, não há escolta para poder fazer esse tipo de coisa para você, a não ser que você esteja morrendo. Uai, para se manter, a família da gente tem que levar Cobal. Cobal, tinha toda a semana, na quinta-feira, que tem que levar Cobal. Quem não tinha, tinha que se virar ali dentro mesmo. Não tem como, ali dentro você tem que se virar. Você entrou ali dentro, ou trabalha, faz qualquer servicinho para se manter. Mas minha família sempre me ajudou, sempre levava minhas coisas, não passei necessidade lá dentro. Trabalhei, né, para me manter também. E foi assim, em novembro, minha filha faleceu e eu estava lá dentro também. Eles me levaram para o velório, mas foi muito constrangido, porque parece que a gente é a pior pessoa do mundo, sabe? Mas assim a gente vai levando a vida do jeito que dá para viver. Não é fácil, não é fácil, cadeia não é fácil. Antes de eu entrar ali para começar a trabalhar no albergue, eu tentei muito serviço em outros lugares. E quando falava que era do presídio, já batia a porta na cara, não dava vaga para a gente. E hoje eu consegui, estou trabalhando lá no albergue, ganho um salário, e assim eu vou me mantendo.
ganho remissão de pena. E assim eu vou vivendo até terminar de pagar a minha cadeia. É difícil lá, porque lá não tem médico, lá não tem enfermeiro, lá não tem nada. Lá não tem nada. Lá tem muita gente, senhora, que nem deveria estar ali dentro. Lá não tem assistência, não tem nada lá. Lá é muito difícil de conviver ali dentro, é difícil. Mas lá é um ambiente frio, né? São mulheres que são abandonadas pelas famílias, é um lugar triste. Mulheres que foram induzidas a cometer algum tipo de crime por causa dos companheiros ou para manter os filhos. São várias histórias, não dá para generalizar assim, mas é um lugar muito triste. Lá dentro eu era uma 5-5, uma simples 5-5, que é um artigo que ele não é muito valorizado no crime. Então lá eu não tive muita... Ninguém ficou me esperando, sabia que ia chegar, que eu ia entrar. Simplesmente foi normal a chegada. As minhas experiências lá foram muito ruins, porque eu era uma 5-5, considerada aqui fora. Mas quando eu chegava lá dentro, eu era simplesmente uma presa. Que artigo você tem? Você é um 5-5. Então, muito menosprezada pelo artigo e sofri muito. Tive que fazer coisas que eu não fazia na minha casa, que era lavar roupa, era o serviço que me mantinha lá com isso. Eu lavava as roupas das presas para eu fumar. Até então, eu não usava droga. Todas as vezes que eu caía na cadeia, eu isolava a droga de mim, pelas minhas condições, porque eu sabia que eu já não ia ter condições de manter a droga, então eu já sabia que ela já não ia existir na minha vida enquanto eu estivesse lá dentro. E foi muito sofrido, todas as vezes eu tive que fazer isso para eu sobreviver lá dentro. Os sofrimentos do cárcere são os mais variados possíveis, né? A privação de liberdade, se for no caso do regime semiaberto, também essa limitação de ter que cumprir um horário, de ter que cumprir uma regra. Os sentimentos que nós percebemos são os mais variados possíveis. É claro que no adulto, quando nós falamos de trauma, nós temos que analisar uma série de fatores. Eu não sei se ele causa um trauma, mas ele deixa marcas profundas, né? Porque nós sabemos que os adultos eles são dotados de uma capacidade de ressignificar suas ações. Vivi esses 3 anos e meio, passou rápido para mim pelo seguinte, porque eu trabalhava, saía às 7 da manhã para trabalhar, retornava às 11, almoçava, quando era 1h nós voltava, 4h nós subia de novo para o presídio, 5h era a tranca. Cada um na sua cela, depois das 5h, ninguém mais saía para lugar nenhum. Então, assim, eu aprendi, a cadeia, por um lado, ela foi boa para mim pelo seguinte, pelo valor da família. Devido ao vício do crack, né, eu fui para as ruas, eu fui menina de rua, eu abandonei meus filhos, abandonei minha mãe, abandonei meu pai, abandonei tudo. Tudo. Em vez de eu usar o crack era quem me usava. Quando eu caí na cadeia, que eu fiquei esse tempo, eu vi a família indo visitar, os filhos visitar a mãe. E assim, a gente via um esforço das mães para os filhos, que às vezes tinha muitas ali dentro, que estavam ali, mas era por necessidade, né? E eu estava ali, tipo assim, eu analisava ali por eu estar ali dentro por falta de vergonha, né? Porque, sim, eu não cuidei dos meus filhos, não cuidei da minha mãe, não cuidei de mim. Aí, quando eu cheguei na cadeia, foi que eu fui ver quanto a família da gente é importante na vida da gente. Porque hoje em dia, graças a Deus, né, eu tenho meu emprego. Depois que eu saí da cadeia, eu nunca mais fiz nada de errado. Hoje, graças a Deus, o crack não predomina na minha vida, né? Cuido dos meus filhos, vejo eles todo dia, a minha mãe, aprendi a valorizar eles,
a priorizar eles. Assim, Deus está em primeiro lugar na minha vida, mas meus filhos estão em segundo, a minha família está em segundo. Hoje eu cuido deles, hoje eu compro as coisas para eles, né? Meu salário todo vai para eles. Estou fazendo até uma renda extra para poder cuidar mais deles. Então, assim, agradeço a Deus. Às vezes Deus coloca assim a prova para Ele ver, para você ver que Ele é Deus na sua vida. E Deus tem sido Deus. E eu tenho feito por merecer isso também. Minha filha, ela era uma criança deficiente, né? Ela tinha problema, ela fazia tratamento no CRER. Ela ficou internada 60 dias. E eles me levaram no hospital para me ver ela. Só que ela não resistiu. E faleceu. E eu estava lá dentro. Pouco tempo depois eu saí. Saí em dezembro. Aí vim para o semiaberto. Estou pagando semiaberto até hoje. Não é fácil, porque ali a gente está arriscado a tudo. Porque eles liberaram a gente muito cedo. Já teve tiroteio ali na porta. Então não é fácil. Assim, para a gente que já estava mudada de vida, para entrar numa cadeia depois de tanto tempo, foi difícil para mim, sabe? Perdi minha filha, deixei meu filho pequenininho. Mas hoje eu estou mudada, já mudei, graças a Deus, sabe? Já está terminando já a minha cadeia. Eu venho de uma família desestruturada, meus pais eram alcoólatras, então eu sou a terceira filha, somos 4 filhos, 4 irmãos, e nossa criação foi muito triste, assim. Minha mãe agredia muito a gente quando ela estava embriagada, meu pai também era alcoólatra, e a gente ficava meio que largado, assim. E então, quando eu comecei a usar droga, eu tinha uns 15 anos de idade, eu já fui me envolvendo com a pessoa, com assaltante, para mim não ter que voltar mais para casa. E a minha relação antes de ser presa era assim, bem distante. Depois que eu fui presa, eu não tive visita, eu nunca tive visita dos meus familiares. Eu me virei mesmo, sempre depois que eu saí de casa. A diferença nas prisões, as regalias dos homens são bem maiores que das mulheres, porque os homens pressionam o sistema e a mulher, ela não tem, por ser o menor número e por ser considerada mais fraca que os homens, até dentro da prisão os nossos direitos eram mais limitados, desde a visita, o que recebia, as compras, que é chamada de cobal, que são as compras que as famílias levam. O número que chegava, que as mulheres têm acesso, é muito mais limitado que dos homens. A questão da saúde, de levar as mulheres a um hospital quando tem algum problema, é muito mais difícil uma saída para as mulheres do que para o homem, né? Até acesso jurídico mesmo, advogados, para os homens, eles têm bem mais esse acompanhamento do que as mulheres. As mulheres sofrem muito preconceito, e eu acho que não são necessárias, mas em todas. Eles não oferecem nada, um ambiente que não tem nada que a pessoa possa entrar lá e falar, eu melhorei porque eu aprendi isso. Aliás, quando eu fui presa a primeira vez, eu entrei com delito, e quando eu saí muito pior, com os contatos maiores, com um conhecimento maior, mais reintegrada ao crime. Essa foi a verdade, né? A minha prisão serviu para me reintegrar mais ainda, ser mais temida, mais conhecida no meio criminoso. Então, quando a minha mãe chegava com a minha filha, era como se, nossa, era tudo para mim. Meu domingo, minha semana ficava totalmente diferente. Então, eu tive minha vida depois que eu comecei a usar droga, ela foi voltada na minha filha e na minha mãe. Eu considerava a minha filha e a minha mãe minha família, então eu isolei todos os meus familiares. Devido ao uso, devido à cadeia, devido à discriminação que eu recebia deles mesmos, né, por usar a droga. E era só que eu sentia o amor verdadeiro da minha mãe e da minha filha. Me arrependo demais. Me arrependo dos 14 anos que eu perdi na droga, principalmente. Me arrependo porque eu não fui mãe, né? Eu vivi para a droga. E esqueci da minha mãe, esqueci da minha filha, esqueci da minha família, esqueci do mundo, né, para viver em volta
do crack. Eu passei por todas as etapas que a droga pode levar um ser humano ao fundo de poço mesmo, a decadência mesmo, a lama. E eu tive que perder tudo, tudo. Eu perdi o contato familiar total, eu perdi a minha dignidade, eu perdi minha juventude, eu perdi tudo. Eu não me sentia digna nem para fazer uma oração, para falar com Deus. Tinha vergonha de Deus, eu achava que eu não era digna de se falar com Deus. E quando esse momento chegou para mim, que eu vim em total desespero, eu procurei ajuda. Eu não queria que meu fim fosse aquele, eu já tinha me tornado uma indigente. Eu não queria voltar mais para o sistema prisional, eu tive medo. Eu não queria ser mais aquele monstro que fazia maldade para as pessoas. Então eu pedi ajuda e pedi ajuda para ser internada. Internei, fiquei numa internação de 9 meses. E durante essa internação eu tive um despertar espiritual muito grande, um desejo muito forte de ser uma pessoa melhor. E desde então eu venho lutando por essa causa, né? Eu já saí, já trabalhei em várias instituições, eu tenho muito amor pelas mulheres, o meu foco é a mulher dependente química, essa mulher que comete crimes, essa mulher que não tem chance nenhuma de ser reinserida na sociedade. E aí eu corri atrás, eu não tenho condição de pagar a faculdade também, consegui uma bolsa integral por mérito mesmo, notas. E graças a Deus eu venho conseguindo abrir essa clínica, é um sonho. Eu sempre tenho 6 anos quando faço uso de drogas e eu consegui uma pessoa para me ajudar, mas muita luta, estou no começo ainda, mas eu espero que tenha um sucesso nesse projeto, que eu ainda consiga ajudar a salvar muitas vidas, né, muitas mulheres. E aquele ambiente, ele deixa sequelas significativas. Mas o que mais me impressiona, o que mais me deixa assim, não é com o fato delas estarem traumatizadas, ou com o fato delas estarem ali em sofrimento, mas com o fato de os seres humanos, nós, eu, vocês, nós podemos nos adaptar às mais diversas condições. E o que isso me impressiona, porque eu percebo que existem lá pessoas que estão adaptadas àquele ambiente. Você pode até pensar, não tem ninguém adaptado. Sim, existem pessoas adaptadas. Existem pessoas que já compreendem que aquilo ali faz parte da vida delas e elas sentem até prazer, por incrível que pareça. Por mais que a gente ache essa situação absurda, nós que estamos aqui do lado de fora, mas muitas delas não se veem se não for dentro do sistema prisional. Porque na rua, de verdade, elas podem estar expostas ao traficante, que elas estão com alguma dívida, elas podem estar expostas a algum outro tipo de violência. E lá dentro, não. Lá dentro elas estão tranquilas, elas estão protegidas e algumas até alegam falar assim, nossa, eu quero ficar aqui, né? Porque a realidade aqui de fora também não é tão boa para elas, né? Porque estar no cárcere de nenhuma hipótese é bom, mas também o fora do cárcere também não é tão simples para que elas conduzam as suas vidas e tenham suas iniciativas ou façam suas coisas. Sem sombra de dúvida, as péssimas condições, elas são fatores assim preponderantes. É claro que se nós estivéssemos diante de um sistema penitenciário que oferecesse recursos, eu acredito que o índice de reincidência seria bem menor. Nós não podemos negar que o contexto social, o ambiente em que nós estamos, ele contribui e ele modifica comportamentos. Se nossos presídios nós tivéssemos mais condições, melhor estrutura, um melhor jeito de colocá-las, de alocá-las, com certeza elas poderiam ter melhores expectativas, mas nós percebemos que muitas vezes isso é muito difícil, né? Porque as pessoas não estão interessadas. De fato, é um depósito de humanos.